Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos para mais uma aula de matemática. Falando ainda sobre estatística, nós vamos passar por alguns conceitos básicos da estatística na aula de hoje que vão ser muito importantes na análise e interpretação de diversos dados que nós vamos apresentar, tudo bem? E esses dados que eu falo para vocês, que essa parte é relacionada à média, desculpa, vou arrumar minha canetinha aqui, está relacionado à média, mediana e moda. Nós vamos entender o que é cada um destes conceitos. O que é média? Porque quando eu falo assim, a altura média de uma sala de aula é 1,75 m. A renda média do brasileiro é de 2 salários mínimos. O que significa a gente falar que isso é a média? A altura média, o salário médio. E onde que eu vou aplicar isso? Vamos falar sobre mediana. Mediana vai ser o nosso valor central. É eu pegar dados estatísticos, colocá-los em ordem, e essa ordem tem que ser uma ordem crescente, e achar o seu meio, de forma que eu divida isso em dois grupos. O grupo antes da mediana e o grupo após a mediana, tudo bem? E a moda, o que é a moda? Moda é o que mais repete, moda é o que a gente usa no nosso dia a dia. Então é o que as pessoas querem copiar, é o que tem mais vezes. Então a partir dessa aula nós vamos aprender esses conceitos básicos, bem como a frequência e como organizar dados estatísticos e amostrais aqui, certo? Então o que é a frequência? A primeira coisa a gente vai pensar então na frequência. A frequência é um valor e será um número de vezes que esse valor aparecer na sua amostra ou na sua tabela. Eu, Júlio, particularmente gosto de pegar quadros e transformar em tabela. Por quê? Porque esses quadros que eu transformo em tabelas, muitas das vezes é mais fácil de se interpretar, de se entender, tá? E aqui eu coloquei um exemplo, os batimentos cardíacos por minuto de uma sala de alunos do 8º ano. Então, eu peguei aqui e coloquei, ó, um aluno estava com 75 batimentos por minuto, outro 76, 77, 78, 79, 80, 85, 88 e assim por diante. Percebam que cada um desses valores podem ser diferentes ou podem ter um valor semelhante ou igual. O que eu costumo fazer para ficar mais fácil de me organizar e até para facilitar cálculos matemáticos? Eu pego esses dados, que eu chamo de dados estatísticos e amostrais, e coloco eles em tabela. E é isso que a gente vai fazer. Olha aqui, eu coloquei aqui, ó, número de batimentos cardíacos por minuto. Então, 75 batimentos, eu tenho que eles repetem 3 vezes. Vamos olhar? 75, vou tentar achar, qualquer coisa vocês me ajudem. Ó, achei 1,75, achei 2,75 e achei 3. Coloquei aqui a frequência dele, 3 vezes. Ele apareceu 3 vezes para mim. O 76 nós temos 9 vezes. Então vamos voltar aqui e olhar. Ó, 76 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 e assim por diante. Eu vou encontrar os 76 9 vezes. E assim, então, eu monto a minha tabela. E essa tabela vai me dar o quê? O conjunto total de elementos que eu tenho. Então, percebam que se eu for calcular e for somar, quantos elementos você tem, Júlio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou contar um por um. É mais fácil eu pegar e somar toda a minha frequência. Então, observe aqui. Se eu pegar 3 com 9, deu 12, com 5 dá para 17, com 7, 24, com 2, 26, com 3, 29, 35, 37, 44, 48. Então, eu devo ter na minha tabela 48 elementos. Vou colocar aqui, ó, 48 elementos. Vamos conferir, então. Se você pegasse no seu quadro, você teria que ver e encontrar esses 48. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para facilitar, eu vou pegar a quantidade de elementos que eu tenho numa linha e vou multiplicar pela quantidade de elementos que eu tenho na coluna. Então aqui, como eu falei para vocês, eu tenho 8 elementos vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 vezes 6, então que vai me dar os mesmos 48 elementos. Eu vou colocar isso aqui.
Então, eu posso fazer o 8 vezes 6 para achar. Mas, o que me facilita é apenas somar a frequência. Tudo bem? E esses valores que eu tenho aqui, que são os números de batimentos cardíacos de uma pessoa, no caso de alunos de uma turma de 8º ano, eu posso aproveitar para calcular a média. O que vem a ser a média? É o valor médio entre esses batimentos. E eu já vou colocar uma observação para vocês. A média entre esses valores, com certeza, tem que ser um valor entre o menor, o mínimo, e o maior, o máximo. Já vou colocar para vocês. Essa resposta, quando eu for fazer esse cálculo, vai dar entre 75 e 92. E eu trouxe isso aqui. E vamos explicar o que é. Então, a média aritmética, ou simplesmente média, é uma medida de tendência central, eu vou puxar para o centro, para o meio, que se comporta como um ponto de equilíbrio dos valores obtidos a partir de um conjunto de dados. E como é que eu faço para calcular essa média? Então, para calcular a média aritmética de 2 ou de mais dados numéricos, nós vamos dividir a soma de todos esses números pela quantidade do número dado. Então, observa aqui. 75, vou somar 75, mais 76, mais 77, mais 78, mais 79, mais 80, mais 85. Enfim, vou somar todos esses números. Ó, coloquei aqui 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 88, 90, 92. E quantos números distintos eu tenho? Não são 10? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desculpa. Então, eu tenho 10 números aqui, eu coloquei esse somatório e dividi por 10. Quando eu somei esses números todos, deu 820. Dividido por 10, basta eu andar uma casa para a esquerda. Então, eu fico com 82 aqui, certo? Então, a média aritmética, se você for pegar, você vai apenas somar esses termos e dividir pela quantidade. Então, eu vou colocar isso aqui para que fique claro para vocês. Então, é a soma dos termos dividido tudo pela quantidade, dividindo tudo pela quantidade de termos. Certo? E o que nos vai facilitar para a gente identificar isso é essa tabela. Porque se você for tentar pegar, volta aqui, se você for tentar pegar esses valores direto do quadro, isso vai dificultar a sua vida. Então, pega sempre o seu quadro e transforma ele em tabela, como a gente já tem feito aqui. Tudo bem? Média ponderada. Deixa eu apagar aqui que eu acabei de escrever. O que vem a ser a nossa média ponderada? A nossa média ponderada nada mais é do que uma forma um pouco diferente de calcular essa média aritmética quando eu tenho pesos, certo? Então, por exemplo, eu fiz uma prova e essa prova minha tinha questões de matemática, português e ciências. E definiu-se que matemática teria peso 3, português teria peso 1 e ciência teria peso 2. Então, eu pego a nota obtida em matemática e eu vou ter que multiplicar por esse peso. Esse peso é o 3. Eu pego a minha nota que eu obtive em ciência e vou multiplicar pelo peso 2, que foi o peso que nos foi dado. Eu pego a nota que eu tirei em português e multiplico pelo peso 1. E multiplicar qualquer coisa por 1 é ele mesmo, né? Então, para calcular a média aritmética ponderada dos dados, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou pegar e... Deixa eu só pegar minha canetinha aqui. Eu vou pegar e vou somar todos os dados, olhar na tabelinha de frequência, quando eu tiver ela, a distribuição das frequências, e dividir a soma desses números multiplicando pelas suas respectivas frequências, por quantas vezes esse número se repetiu. E percebam que essa média aritmética ponderada vai dar um valor diferente, vou anotar aqui, vai dar um valor diferente da média aritmética comum que a gente já está acostumado. Vocês vão ver que eu vou fazer o mesmo cálculo
para essa mesma tabela de uma média ponderada e vocês vão perceber que o valor será distinto, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu pego e somo todos os termos, ó, 75. Quantas vezes o 75 apareceu? 3. Então eu faço 75 vezes 3, mais 76 vezes 9, mais 77 vezes 5, mais 78 vezes 7, mais 79 vezes 2, mais 80 vezes 3, e assim por diante, e divido pelo somatório da frequência, que é a quantidade de termos que eu tenho. 3 mais 9, que deu 12, 5, 17, 24, 26, 29, 35, 37, 44, 48. E foi isso que eu fiz. 35 vezes 3, mais 76 vezes 9, mais 77 vezes 5. Então, são todos dados, ó, relacionados à minha tabela. Certo? Ó. 88 vezes 2, 90 vezes 7, 92 vezes 4. São os dados da minha tabela. E aqui eu dividi pelo somatório dessa frequência. Eu somei os 3 com 9 com 5. E aqui, isso aqui, então, vai me dar um resultado. Em cima deu 3.922 dividido por 48. Qual que foi a resposta? Olha o sinalzinho. Isso aqui não é um sinalzinho de igualdade. Isso aqui é um sinalzinho de aproximadamente. Ó, fez uma onda. Então, isso aqui que é aproximado. Aproximadamente 81,7. Diferente da média, olha aqui. 82 exato. Então, os valores são distintos. São parecidos? São próximos? Sim, são todas medidas de tendência central. Eu tendo aí a um valor do centro aqui, certo? Muito bom. Pensando nisso, nós vamos fazer as nossas situações, problemas de hoje. Olha o nosso primeiro caso. A Karine, ela costuma fazer caminhada durante 5 dias na semana. Na segunda-feira, ela caminhou 1 hora. Na terça-feira, 1 hora e 30 minutos. Na quarta-feira, 25 minutos. E na quinta e na sexta-feira, ela não caminhou. Ela não fez nada. Ela tinha outro compromisso. Muito bem. Qual é a média de tempo que ela caminha semanalmente? Vamos pensar. Semanalmente, eu já tenho que olhar em dias, né? E esses dias são quantos? Uma semana tem 7 dias. Então, eu vou dividir a quantidade de horas ou minutos que ela andou por 7. E assim eu vou calcular essa média. Então, eu vou colocar aqui, ó. A média que eu estou calculando, ela equivale ao quê? Ela caminha durante 5 dias. Então, eu vou dividir isso por 5, tá? Na segunda-feira, ela caminhou 1 hora. Eu vou transformar essa unidade que está em hora tudo para minuto para facilitar a minha vida. Tá bom? Então, vamos lá. 1 hora, vou colocar aqui, ó. 1 hora tem 60 minutos. Tá anotadinho aqui. 60 minutos. Depois, na terça-feira, ela caminhou 1 hora e 30 minutos. 1 hora e 30 minutos deu 90 minutos. Bacana, Júlio. Depois, na quarta-feira, ela foi lá e caminhou 25 minutos. Pronto, já está pronto, né? Aqui está em minuto 25. Então, eu vou somar o tempo dela que ela caminhou em minutos. Primeiro, ela caminhou 1 hora, que é 60 minutos, mais, em seguida, ela caminhou na terça-feira 90 minutos, ou seja, 1 hora e meia, como o exercício nos deu. Depois, ela caminhou 25 minutos, certo? Isso dividido pelo quê? Pela quantidade de dias que ela anda durante a semana. Ela faz caminhada quantos dias? Durante 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, vou dividir esse somatório por 5. Fazendo essa conta, eu tenho 60 mais 90, deu 150. 150 mais 25, deu 175, dividido por 5. Consigo dividir 170 por 5? Vamos pensar. Se eu pegar o 30 e multiplicar por 5, dá 150. O 35 vai dar quanto? Vamos lá. 35, 70, vezes 2, então vezes 4 deu 140, mais 35, 175. Então, ela caminha 30, a média aqui foi 35 minutos por dia. Quer dizer, o que significa esse 35 minutos por dia? Significa que se eu pegar
o 35 minutos e multiplicar pela quantidade de dias que ela caminha, no caso 5, eu vou achar o total que ela caminhou naquela semana. Nesse caso, 35 vezes 5 vai nos totalizar os 175 minutos, ou quase 3 horas, né? 2 horas e 55 minutos aí. Tudo bem? Vamos para o nosso segundo caso. A nota final para uma disciplina de uma instituição de ensino superior é a média ponderada das notas A, B e C, cujos pesos são 1, 2 e 3, respectivamente. O Paulo obteve na prova A 3 pontos, na prova B 6 pontos. A prova C eu não sei quanto que ele tirou, mas eu sei que a média dele tem que ser de 6 pontos. A prova A tem peso 1, a prova B tem peso 2, a prova C tem peso 3. Então eu posso fazer que a média, que é 6, desculpa aqui, minha canetinha está desativada. E a média que ele tem que tirar, que é 6, é igual ao quê? A prova A, que ele tirou quantos pontos? 3 pontos, vezes o peso dela, que é 1, mais a nota da prova B, que foi 6 pontos, vezes o peso dela, que é 2, somado a prova 3, que eu não sei quanto que ele tirou, que eu vou colocar X, certo? Vezes o peso dela. O peso da prova 3 é 3 pontos. Dividido pelo somatório dos pesos. Eu não posso dividir por 3, porque não são 3 elementos. Eu divido pelo somatório dos pesos. 1 com 2 com 3. Então, eu vou dividir 1 mais 2 mais 3 aqui. Muito bem. Então, quer dizer que 6 é igual. 3 vezes 1 deu 3, mais 6 vezes 2, 12. Então, aqui eu tenho 15, mais o quê? X vezes 3 é o 3x. Ok. 1 mais 2 mais 3 deu 6 aqui. O que eu posso fazer agora? O 6 está dividindo, ele passa para antes da igualdade multiplicando. Então, o que eu vou fazer? 6 vezes 6 deu 36, igual a 15 mais 3x. Vou copiar isso aqui. 15 mais 3x. O que eu vou fazer? Vou juntar esses números que eu chamo de número puro. Então, eu vou passar esse 15 para antes da igualdade. Então, 36, passando 15 para antes, ele estava positivo, ele vem negativo. Então, 36 menos 15 vai me dar 21. Então, 21 igual a 3x. Para que eu ache o valor de x, então eu faço aqui, ó. Eu pego o meu x e o 3 está multiplicando ele, eu passo ele na operação inversa. Então, eu vou passar ele dividindo. 21 dividido por 3, a nota que ele precisa tirar, então, é 7, certo? Se você quiser conferir, você pode colocar 3 vezes 1 deu 3, mais 6 vezes 2 deu 12. 3 mais 12 mais 3, 15. X não vale 7? 7 vezes 3, 21. Então, 21 mais os 15, 36. 36 dividido pelo somatório, que é 6, vai me dar a média que ele precisava, que seria 6 aqui. Tá ok? Pessoal, então essa foi a nossa aula. Queria agradecer a participação de vocês. Grande abraço e até a próxima aula.